Cardoso Rocha, Francisco Emanuel Penteado, Francisco Seico Cano. Arnaldo era um mineiro, nascido em Belo Horizonte, em 1949, e foi assassinado no dia 15 de março de 1973. Arnaldo é filho de um militante do Partido Comunista, João de Deus Rocha, e de Anete Cardoso Rocha, que ao longo dos anos se ligou, muito ligada à Igreja Católica, na vertente dos direitos humanos. Ele nasceu, né, isso coisa que deve ser típico de mineiro, né, em casa. A família eram 10 filhos, Arnaldo era o terceiro, e todos os 8 primeiros nasceram em casa, ainda no bairro lá, o Sion, onde a família mora até hoje. O pai é vivo, tem 94 anos, e a Nete tem 92, muito lúcida, acompanhou todo o processo da exumação, né, os resultados. Arnaldo estudou na Escola Técnica Federal, fez o serviço militar. Quando ele era secundarista, iniciou a militância no Partido Comunista e, quando da realização do 6º Congresso, um grupo de outros jovens, ele participou da criação da Corrente Revolucionária de Minas Gerais, que mais tarde se integrou à Ação Libertadora Nacional. A partir de janeiro de 71, com uma série de prisões, queda, mortes, inclusive de Aldo de Sabrito, em Belo Horizonte, Arnaldo passa para a clandestinidade. Ele atua em São Paulo, atua no Nordeste, onde a organização estava tentando criar algumas áreas de atuação rural. Ele tinha um preparo, assim, não sei se instintivo, ele nunca fez treinamento. Lá no Nordeste ele escapou de um cerco muito grande. Ele era considerado, assim, um militante bem preparado para a situação de emboscadas. Em 1972, entre abril e maio, Arnaldo é deslocado para o exterior com o objetivo de estruturar e remontar. Nessa época, a Ação Libertadora tinha muitos militantes que tinham sido banidos por sequestro libertado, né? Sequestro de embaixadores e outros militantes que estavam em treinamento, preparando para voltar. E Arnaldo vai para coordenar essa reestruturação da organização no exterior. Logo em seguida que ele sai, é assassinado o Yuri, a Ana Maria e o Marcos, resultando no ferimento do Antônio Carlos Bicalho Lana. E os outros companheiros da coordenação nacional, já conhecendo o tipo e o espírito de Arnaldo, deslocam um companheiro para o exterior para dizer que estava tudo sob controle, que ele continuasse com a tarefa, que aqui continuariam tocando. E ele diz assim: não, meu lugar agora é lá. Eu estou voltando dia tal, vou estar em tal lugar. E eu reforço isso porque aqui, né, tem vários militantes, para você ver a grandeza, né, do gesto de Arnaldo
que poderia estar preservado, estava preservado lá fora, e decide que não, que seja, entende que seus conhecimentos, sua experiência, ele seria muito mais útil sabendo que o preço seria a vida dele, né? Esse é um passo os anos, né? Mais de 40 anos, e a mãe, né? Minha cunhada ainda não chegou, a irmã dele deve estar chegando, que não conseguem compreender, né, muito que suicida nós não vemos, né, nem um pouco, mas mostra assim a firmeza de caráter, a de decisão, o comprometimento com a luta, né, de não vacilar, de Arnaldo. A partir do seu retorno até a sua morte, nós passamos a ter uma relação afetiva. Dessa daí resultou a nossa gravidez, confirmada um pouco dias antes dele ser assassinado, onde ele sempre, né, quando a gente fazia discussões, e ele dizia assim, não, eles já nos tiram tantas coisas, não podem nos tirar o direito da gente ter uma vida normal, de termos filhos, né? Outros militantes que já têm, né, estão engajados, porque eu tinha muito medo, né, de ter uma criança, o que, né, ser preso, você é uma coisa, você ser preso com um filho seu, aqui está a Melinha, né, passou por essa experiência, não sei se tem outros, e ele sempre dizia, não, nós estamos e eles não podem nos tirar esse direito. E a família, o corpo de Arnaldo não é sepultado como indigente no cemitério de Perus, porque o pai se desloca aqui para São Paulo e consegue a liberação depois de um dia de muito tenso, de deslocarem ele da Tutóia para cá, para o sede do Exército, eu nem sei onde fica, e é aqui? Pois é. Eles liberam, né, o corpo, como o de Ana ou de Marcos, que eu relatei ontem, em caixão lacrado, sob vigilância policial, inclusive durante todo o velório, ele foi velado na casa onde nasceu, e o pai tem que prestar um depoimento, eu não sei se à tarde vão comparecer, foi intimado o escrivão, que ainda está vivo, e depois vocês vão ver o laudo médico, né, que os peritos, o doutor Marco Aurélio que fez, e é uma coisa assim que me angustia. Possivelmente Arnaldo ainda estava sendo viciado enquanto o pai tentava resgatar seu corpo, né? Uma grande possibilidade, pelo que vocês vão ver. Por isso, talvez, essa demora, essa protelação, né? E o assinte dos agentes de repressão de dizer, não, nós temos que louvar, esses meninos são muito corajosos, sabe? A coragem deles é uma coisa que tem que se admirar e respeitar. Tapinha nas costas dele, e ele dizendo, eu ouvi tudo calado para poder recuperar o corpo do meu filho. Francisco Seiko Kama, ele nasceu em São Carlos, ele é de 47. Nós não temos praticamente nada a respeito dele, da sua vida, onde estudou, né? Tentamos contatar uma irmã, que não foi possível. Então,
o resgate da sua vida ainda está por se fazer. Ele era um operário metalúrgico, como ele chega na LN até o momento, não conseguimos recuperar. O outro companheiro, que era o Francisco Emanuel Penteado, ele era de 52, nasceu em Taquaritinga, era estudante secundarista, começou a militância ainda lá, veio para São Paulo. Em 71, no fim de 71, ele passa para a clandestinidade. Nesse período, todos os dois eram do Grupo Tático Armado da LN, que era coordenado por Gelson Reich, que nós vimos ontem, era o coordenador do grupo deles. Com a morte de Gelson, passa o José Júlio. Com a morte de José Júlio, eles passam a ser o coordenador do grupo. A versão dos órgãos de repressão era de que Arnaldo Francisco Seiko e Francisco Emanuel foram localizados casualmente sempre, né? Estavam encostados, conversando, a patrulha passou, deu ordem de prisão, eles reagiram a tiro e teriam sido mortos, 2 ainda na rua Caquito e o outro descendo pela Lauro Vergueiro. Nesse tiroteio foi ferida uma senhora, né, que eles registram, e só. Muitos anos depois, com base à busca que fazíamos pela Comissão de Familiares, eu e Suzana chegamos ao local, fazendo uma pesquisa, para ver o que lembravam da época, né, se tinha alguém. E nós encontramos um senhor que era um sapateiro, hoje em dia nem sei se ainda tem essa função, mas tinha uma lojinha onde fazia o concerto, e que disse, não, foi aqui mesmo, eles correram, um rapaz tombou aqui, eles colocaram no carro, e ele disse assim, olha, se eu não me engano, pelo menos um desceu correndo aqui. Quem viu, tinha 2 meninos, à época, andando de bicicleta, que um quase foi atingido. Era o Carlos, tal, você desce aqui e vê se você encontra. Nós começamos a descer, era uma ladeira, e à direita tinha um rapaz com uma nenenzinha no colo, e nós nos aproximamos dizendo assim, nós estamos procurando, ele falou mais ou menos a casa, você conhece? Eu realmente não gravo nenhum nome desse, só o outro, Carlos. E ele falou, não, eu sou fulano. O que é? Aí eu falei, não, eu sou esposa, viúva de um dos rapazes. Aí ele falou, sim, nós estávamos, como era uma ladeira, menino, né, que é muito danado, pegava a bicicleta e desciam embalado. Ele falou, mas quem assistiu foi o Carlos, porque quando começou a correria e tiroteio, a casa desse rapaz era bem no começo. Ele disse, eu já joguei a minha bicicleta para cá e entrei. E o Carlos estava pela esquerda e ele entrou esses locais que tem aquela entradinha para você ir na casa dos fundos, tipo um corredorzinho, e ele que viu o outro rapaz. Mas o Carlos mudou, a família não está mais aqui, mas aonde que era a casa? Aí ele explicou e nós começamos a descer, que era mais no final, e vinha um rapaz subindo com um violão. Aí nós perguntamos, você conhece onde morava o Carlos, a mãe e tal? Ele falou, o que vocês querem com ele? Sou eu. E nós ficamos assim, não é possível, né, encontrar os dois. E aí repetimos a história e ele relatou que veio os tiros, ele entrou exatamente na casa onde a senhora recebeu um tiro de raspão no rosto, na lateral. Ele disse assim, eu joguei a bicicleta ali e nisso veio um rapaz correndo, ele tomba,
né? Ele descreve muito claro isso, ele diz assim, ele não diz assim, levou um tiro na perna, nada disso, ele dobra as pernas, tomba, ele estava com alguma coisa no bolso, não sei se era uma carteira, e esse documento, essa coisa cai, para um Fusca verde, descem um rapaz e uma moça que tem uma mecha branca, e diz assim, essa pessoa é fácil de identificar, porque essa moça tinha uma mecha branca no cabelo. E levantam ele e colocam no Fusca e vão embora. E aí nós perguntamos, nós estávamos com as fotos, esse era um Nicei? E ele disse não. O Francisco Emanuel, ele era mais claro, o Arnaldo, vocês podem ver ali na foto, era mais moreno, tinha uma complexão diferente. Ele não afirma nem que era o Emanuel, nem que era... Ele disse, não, reconheceu, não reconheço, foi muito rápido. Mas era uma pessoa morena. Então, há uma dedução que pode ter sido Arnaldo pelo depoimento desse rapaz. Isso ficou muito gravado até que foi um pouco referendado. Naquela época, nós não tínhamos a quantidade de informação que temos hoje, né, e do modus operandi de levar lá para o DOI-CODE, quando a Suzana, numa casualidade, que vocês vão ver o depoimento do companheiro Amilcar, encontra ele. E ele afirma aí, vocês vão ver que viu, né, 2 corpos, sendo um que era o japonês, lá no pátio do DOI-CODE. Então isso para a gente já era um indício muito forte de que eles não teriam sido mortos durante um confronto. O corpo de Arnaldo então foi para Belo Horizonte, o do Francisco Emanuel, o tio dele, recebeu também caixão lacrado e foi enterrado aqui no cemitério, que agora o irmão dele informou que já está em Araraquara. E o Francisco Seiko, o pai, né, não sei se ainda permanece vivo, seu Massários, levou e sepultou em Mauá. Há um depoimento de alguém que conseguiu entrar no IML, que viu que o corpo do Francisco estaria muito machucado. Nós temos como adotando uma sistemática até para facilitar a investigação da Comissão Nacional da Verdade, passo para a doutora Maria Rita, de evidência. Nós sempre questionamos, e depois vocês vão ouvir aqui principalmente o Dr. Celso Nenevê, a falta de perícia de local, ainda mais com ferimento civil, 3 mortes, né? Aqui em São Paulo, nós conseguimos recuperar muito poucas perícias de local. Uma até analisada pelo Celso, no caso da Gastona. O laudo de necrópsia, como sempre, foi assinado pelo Dr. Isaac Abramovich. Outras divergências são as roupas em que eles chegam, né? Sintomaticamente, todos estavam sem as calças. Só de camisa, né, meia, um estava de sapato, outro não. Nós vamos ver o depoimento depois do Amilcar, então eu não vou me deter neles no momento. E essa dúvida ficou até que em maio de 1992, tem um ex-agente que era do Serviço de Inteligência, Marival Chaves, dá uma entrevista a um repórter da Veja, Expedito alguma coisa, Expedito Filho, aonde ele começa a relatar que os órgãos de repressão capturavam um militante, esse militante concordava, a organização não ficava sabendo que ele estava preso, né? Concordava em retornar para a organização,
e eles chamavam de cachorros, que se infiltravam, né, na realidade, e a partir daí eles começavam a ser seguidos, e eles, então, dentro de uma estrutura, de uma análise de inteligência, decidia quem eles pegavam, quando, como e onde. Lógico que isso nos esclareceu muitas coisas, de que às vezes você chegava no local onde você percebia a polícia e não entendia, e o outro companheiro dizia, eu também não sei, quer dizer, e eles sempre tratavam de jogar de forma que a culpa caísse no outro militante, causando uma confusão, né, no estudo que a gente podia fazer. E ele diz assim, eu vou ler essa parte, Adriano, que eu acho importante. Cachorro não foi um cidadão que, no calor de um interrogatório violento, forneceu uma informação a seus carrascos. Foi o sujeito que se tornou um funcionário regular, que eles recebiam, né, a remuneração, do porão, com direito a salário, por mais estranho que isso possa parecer, até mesmo a um contrato de trabalho. Encapuçados, alguns chegaram a interrogar colegas da mesma organização. E ele indica o nome do senhor João Henrique Ferreira de Carvalho, conhecido como Jota, como um exemplo de um desses cachorros, entre aspas, citado por ele. Porque eles sai do Brasil, meados de 72, após a morte do Yuri, fica descontatado. Esse é o depoimento dele. Ao chegar no exterior, na Argentina, ele decide voltar ao Brasil e se entrega para o doicode. Diz que estava arrependido, que não acreditava mais naquela organização, naquele sistema de luta. E aí ele é citado como um exemplo, porque ele permaneceu sem que a organização detectasse ele como um possível infiltrado até o final. Nós só fomos tomar conhecimento em 1992. E diz que ele é muito citado na antiga Escola Nacional de Informação como um modelo a ser seguido. Ele deu uma entrevista, eu estou fazendo a citação e citando o repórter, aonde ele confirma que fez, mas não assume diretamente a responsabilidade. Segundo Marival, a delação dele permitiu a eliminação de pelo menos 20 pessoas, inclusive a do Antônio Carlos Bicalho Lana, que sobreviveu à emboscada no Tomboiuri, Sônia Moraes e Sani. E diz, a partir de 73, Jota delatou todos os comandos da ALN. Arnaldo se encontrava com João Henrique. No dia 2 de março, ele tinha se encontrado, entre outros militantes, com esse infiltrado. E ele, retornando para casa, que ontem no meu depoimento até eu dei, ele passa do nosso ponto, né, cansado, e dá uma cochilada. E ele, quando percebe, estava já no Itaim, e ele desce do ônibus abruptamente, né? Ele viu uma padaria, ele ia comprar um frango para levar para cá. Ele desce ali, inclusive, para poder voltar, pegar o outro ônibus. Quando o ônibus sai da frente dele, ele começa a receber tiros. Ele estava sendo seguido no ônibus. Ele escapa, ferido, né? Isso foi dia 2 de março. Ele é morto no dia 15, quando ele está retornando às ruas após a recuperação do ferimento. E uma das pessoas que ele encontrou, né, teria sido o Jota. E há indícios de que possivelmente ou ele, ou Francisco Seico, ou Francisco Emanuel já estavam sendo seguidos,
ou ele encontrou ainda, naquele mesmo dia, em depoimento à CNV, Márcio, eu não lembro o que ele disse, mas em depoimento ao Ministério Público, ele disse que não, onde eles localizam. Então, eu acho que todos esses indícios e provas mostram que não foi fortuito. Eles escolhiam um momento. Então, naquele momento, eles pegaram não só o coordenador de São Paulo, que Arnaldo era da coordenação nacional, como os dois chefes do grupo tático armado. Não pode ter sido uma simples coincidência, né? No laudo de necrópsia, que nós vamos ver aqui um pouco mais detalhado, Francisco Seico recebeu 5 tiros, no canto externo da pálpebra, feriu e transfixou o olho, no pescoço. O famoso tiro que o Mauro ontem referiu, né, de incapacitação, que era na região glútea esquerda, ele tem. Ferimentos contusos, isso pelo laudo oficial mesmo, que ainda é muito restrito, né? O Francisco Emanuel, ele recebeu pelo menos, né, nós estamos falando, eles não foram exumados com estudo, né, como o Arnaldo, ele recebeu, relatado pelo Isaac Abramovich, 3 tiros. Inclusive ele diz que pegou do lado da mandíbula, saiu aqui, de cima para baixo, na própria descrição dele. Pegou, e muitas escoriações que o próprio Abramovich diz, irregulares no supercílio, campo. Os peritos, tanto que estão realizando o trabalho pela CNV, como o Dr. Marco Aurélio, que realizou a exumação do Arnaldo com a metodologia da antropologia forense, acharam, desmentem, e eu não vou aqui me prolongar nessa parte técnica, porque eles vão saber explicar muito melhor, né, do que eu, aonde mostra uma similaridade nos tiros que tem um membro do lado direito com do lado esquerdo, a quantidade de projéteis que atingiu o osso, que o que atingiu só a carne passou, né? Foram encontrados também projéteis, né, no caixão, que não aconteceu um imprevisto, como disse o doutor Marco Aurélio na hora que nós vimos, pode ser bom e pode ser ruim, eu digo, não gosto disso. Foi que na hora que nós abrimos, estava totalmente submerso em água. Nós esperando, né, porque se não tivesse, como ele disse, podia ter posto tudo a perder, mas preservou outras evidências. Mas não nos possibilitou ver desses projetos que nós encontramos aonde eles estavam alojados, porque a água movimentou, né, foi feita uma exumação quase às cegas, não permitindo você pelo menos saber desses projetos. E fica comprovado que pelo menos do ponto de vista técnico, de prova física, nós podemos afirmar que Arnaldo não morreu como os órgãos de repressão noticiaram, né? Foi feito, são 5 laudos, tem laudo de balística, né? Tem um laudo da Polícia Federal também, onde as conclusões são homicídio, né? Porque principalmente no final de todo o sofrimento dele, ele é executado com um tiro na cabeça. Com as tecnologias hoje mais modernas, foi possível até a Polícia Federal chegar em algumas lesões ao nível de concentração, né, de vestígios de pólvora que se compõe,
e que mostra que tem tecido de curta distância, que Celso vai poder explicar aí melhor. E eles também fazem um comparativo, que aí esse todo o detalhamento nós não vamos poder expor hoje, mas que cabe à Comissão Nacional da Verdade ver. Foram achados mais de 30, né, lesões, onde só 7 são descritas no laudo. Como os laudos são muito sucintos, fica prejudicada a análise dos peritos, né? E de você poder ter assim, não tem as roupas, não tem a questão de trajetória, de tudo isso, mas é possível a gente ver de como ele foi se viciado. Os agentes de Estado envolvidos na morte de Arnaldo, Francisco Seco e Francisco Emanuel, nós fizemos um levantamento pelo que nós conseguimos recuperar, seja aqui nos arquivos do Instituto DOPS, seja no arquivo do Superior Tribunal Militar. E nós indicamos esses nomes para uma investigação mais aprofundada pela CNV, responsável por uma execução extrajudicial, prisão e tortura. O então comandante do DOI-CODE, senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, o delegado de polícia adido ao DOI-CODE, Renato de Andréa, o delegado de polícia, Edicel Maniotti, o chefe da seção do DOI-CODE, João Batista Garcia, Manuel Aurélio Lopes, à disposição do DOI-CODE, que foi o escrivão da lavratura dos autos de apreensão, Jair Romeu, do IML de São Paulo. Na ficha de requisição tem apenas o nome Miguel, identificado como sargento. Eu não sei se o pessoal de São Paulo conseguiu mais identificação, não tem sobrenome. Isaac Abramovich, que era o médico legista, o Orlando Brandão, que foi o segundo legista, Epitácio Ferreira dos Santos, que foi o escrivão que tomou o depoimento do pai de Arnaldo enquanto ele aguardava a liberação do corpo, Pedro Nunes de Oliveira, que foi o declarante de óbito de Arnaldo, e João Henrique Ferreira de Carvalho, que é citado como agente infiltrado do DOI-CODE na ARN. Entre o material resgatado mais recentemente, nós nunca conseguimos, apesar de termos suspeita, de uma participação direta do então delegado Sérgio Paranhos Fleury. E eu sempre digo, os documentos, cada vez que a gente olha, a gente descobre mais um ponto, né? Por isso, às vezes, as pessoas vocês ficam repassando isso, e relendo para tentar montar esse breve relato. Nós vemos a entrega de um material apreendido na casa dos pais do Francisco Seco, em Mauá, e o delegado responsável que foi lá fazer a apreensão, Sérgio Paranhos Fleury. Pelo menos no caso dos meus 8 meninos, é o primeiro documento onde nós conseguimos ter a participação de forma ainda que indireta do Fleury nos eventos. Isso chamou muita atenção, porque ao longo desses anos todos de pesquisa, eu nunca tinha achado um documento onde estava relacionado a esses 8 casos. O Estado reconheceu a responsabilidade tanto da morte de Arnaldo, de Francisco Seco e de Francisco Emanuel. O parecer foi proferido pelo Luiz Francisco Carvalho Filho, onde ele diz: as evidências, logicamente concatenadas, indicam que os 3 militantes não foram diretamente para o IML. O depoimento de Almilcar Baiardi se ajusta aos demais elementos probatórios. Decidimos, de acordo com as provas dos autos, entendendo que estão preenchidos os requisitos legais, há indício suficiente para se declarar que os militantes morreram de morte não natural em poder dos agentes do poder público, pelo voto pelo reconhecimento de Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emanuel Penteado, Francisco Seco Cano, para o fim dos artigos
4º inciso B da Lei 9.140. Nós não chegamos nas circunstâncias. A Comissão Especial de Mortes não fazia exumações. Quando o máximo de avanço que nós conseguimos era a análise comparativa, quando nós tínhamos foto dos laudos e foto que vários, nós contamos aqui com a colaboração do perito Celso Nenevê. Então, a posição dos familiares de Arnaldo, que requer, doutora Maria Rita, uma investigação que esclareça definitivamente as suas circunstâncias, a identificação dos autores, que se efetive o nosso direito à verdade, dada a natureza política dos fatos e dos crimes perpetrados pelos agentes do Estado, nós queremos afirmar alguns princípios. Os atos praticados por Arnaldo Cardoso Rocha foram atos legítimos de rebelião contra o regime ditatorial ilegítimo. A busca da verdade sobre o assassinato de Arnaldo, quando hoje vige o Estado de Direito Democrático, não implica em esquecimento dos crimes do Estado ditatorial de ontem. Esta iniciativa está inserida no contexto da luta pelo direito à memória de todas e todas que lutaram contra a ditadura militar, e no caso específico da luta pela memória de Arnaldo, enquanto opositor político que ousou se levantar em armas contra a tirania. Reconhecemos os avanços da anistia política, o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela Comissão Especial de Mortes do Desaparecido Político nos termos da Lei 9.140, mas declarando que tais avanços não foram suficientes para esclarecer todos os fatos, identificar os responsáveis e, menos ainda, garantir o direito pleno à verdade, que espero que possa ser garantido pela Comissão Nacional da Verdade, informando que buscamos na justiça, baseado nos direitos e nos princípios dos direitos humanos, perante os órgãos do Poder Judiciário Nacional e do Sistema Internacional de Direitos Humanos, como já ocorreu no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, caso Araguaia, que condenou o Estado brasileiro. Nós temos o direito de saber o que realmente aconteceu com Arnaldo. O Estado deve isso à memória de Arnaldo e de sua luta, assim como de centenas de outros brasileiros que lutaram contra a injustiça, a violência e a opressão. Restabelecer a verdade histórica é um compromisso com o presente e com as gerações futuras. Neste sentido, desmascarar versões falsas e reconhecer os desmandos, a arbitrariedade e crueldade cometida em nome da segurança de um Estado ditatorial cumpre um papel histórico essencial para a construção e consolidação de um Estado democrático, igualitário, confiante no futuro e que não teme assumir os erros do passado. Mas nós cobramos do Estado brasileiro não apenas o esclarecimento da perseguição política, tortura e assassinato de que foi vítima Arnaldo, e não apenas o estabelecimento do seu direito à memória e à verdade, mas nós nos declaramos no sentido que se faça justiça. Nós estamos prestes a completar 50 anos do golpe militar. É inconcebível que ainda hoje se tenha tabu em se chegar à verdade do fato. Ainda que nós temos poucos agentes, dessa lista que nós lemos, foi feita uma pesquisa pela Comissão Nacional da Verdade, muitos já faleceram. E é nesse sentido aqui, que isso está sendo transmitido, que eu peço às pessoas que vivenciaram, que viram algum confronto, alguma captura, ou como eles diziam, algum tiroteio aqui em São Paulo ou em outra cidade, que identifica que foi com militantes políticos, que procure aqui em São Paulo a Comissão da Verdade Rubens Paiva, a Comissão Nacional da Verdade, no Rio também tem estadual, e que às vezes um detalhe que essa pessoa viu vai nos permitir, a nós familiares, a conhecer um pouco mais dessa realidade. Então é importante que quem viveu aquela época, muitos transeuntes saíram feridos, inclusive nesse tiroteio,
que venham dar seu depoimento do que viram, se foram procurados, que tipo de agente procurou, que tipo de assistência eles tiveram, se tiveram, porque esse é o momento de nós resgatarmos essa história. E essa história não é minha só enquanto familiar, não é da mãe de Arnaldo e do seu pai, é a história de todo o povo brasileiro. Muito obrigada. A Maria Letícia, irmã do Arnaldo, acabou de chegar de Minas Gerais para essa audiência e eu queria convidar para que ela viesse aqui para a mesa. Dá um jeito. Bom, então, ela senta ao lado da doutora Maria Rita Kel, por favor. Bom dia. Tá bom. Então nós vamos passar a palavra para o Amilcar Baiardi, ex-preso político que estava preso em boicote à época. Com a palavra, Amilcar Baiardi. Bom dia a todos. Inicialmente, eu desejaria agradecer esse convite da Comissão Nacional da Verdade. E, aliás, não é o primeiro, ele já em um outro, no qual a rede Brasil Memória, Verdade e Justiça atuou. Também eu tive essa oportunidade de fazer um depoimento e reputo isso da maior importância para que se restabeleça a verdade, como foi lembrado aqui por Yara. Meu depoimento aqui vai se pautar em torno do que efetivamente eu vi. E não tinha nenhum nexo político com a ALN nem com os presos. Minha gênese política é outra. Eu participei da Polop, Colina, depois da VAR. Aqui tem o Raul Davi, que foi meu companheiro também na época da VAR. E essas prisões, que levaram inclusive à condenação, eu saio no início em meados de 71 e venho residir em São Paulo, trabalhar numa empresa de consultoria, na qual Armando, que está aqui de frente, também trabalhava, e outras pessoas foram presas lá, inclusive Raul Rosalém, que era colega nosso, e a Diva Bournier, de saudosa memória, que também foi companheira nossa, sobrinha do brigadeiro Bournier, e quando este ficou sabendo que a Diva estava presa, teria dito para os seus algozes: deem a ela o tratamento de terrorista, esqueçam que é minha sobrinha. Muito bem. Em decorrência de uma rede que havia aqui em São Paulo, alguns médicos, principalmente da USP, e ligados ao MR8, alguns militantes, dirigentes do MR8, que corriam risco de vida, se trasladavam do Rio para São Paulo e aqui permaneciam escondidos durante algum tempo, até que se criassem as condições deles irem para o exílio. E esse foi o caso de um dirigente, ex-sargento da Aeronáutica, que ao sair também deixou uma arma comigo, e do Frank Martins, que se salvou também, digamos assim, de ser assassinado por conta dessa rede. E houve até um momento em que quase corremos o risco de ser presos antes, porque eu transportava de um lado para outro, para poder justamente oferecer mais segurança a ele. E ele, ao sair, ao ser, digamos assim, coletado, recolhido por um carro e levado para a fronteira do Paraguai, por onde ele saiu, ele deixou comigo um revólver 38, e aquilo de alguma forma era um problema para mim, pessoa queimada e com antecedentes, e eu comuniquei isso a um colega de trabalho, o Dalmo Rosalém, que eu não suspeitava que ele tinha contatos com o PCdoB,
que à época estava tentando conduzir a guerrilha do Araguaia. Bom, e ela fazia essa entrega da arma. Eu disse, Dalmo, isso não é necessariamente um gesto político, mas sim pessoal. Não tenho, eu quero me livrar dessa arma, e se por acaso você entregar ela para algum militante, tenha o cuidado de que isso não volte, vamos assim, para eu ser responsabilizado. O que pese esse compromisso dele, não ocorreu isso. O Dalmo foi preso com as quedas do... Ele tinha uma ligação muito tênue com o PCdoB, mas mesmo assim foi envolvido. Chegaram a ele, perguntaram a origem da arma, e ele disse que tinha sido eu que havia dado. Então eles me pegam lá na Serete, que funcionava ali no Morumbi, e imediatamente, quando cheguei na UBAN, o Dalmo Rosalém já estava lá me aguardando para uma cariação. Nessa cariação, eles disseram, então, Dalmo, você confirma que recebeu de Amílcar Baiardi um revólver para, vamos assim, a logística e o suporte à guerrilha do Araguaia? Ele disse, não, eu disse que tinha recebido dele, mas não foi um gesto político, ele me deu porque eu residia num lugar ermo, isolado, usou essas palavras, e aí eu disse, olha, isso aí eu confirmo, não foi um gesto político, foi um gesto pessoal. E eu me lembro que um dos interrogadores, que eu não consigo mais identificar, até porque quando eu passei lá em 70, era o Homero, foi o Homero e Albernaz que me interrogaram e torturaram, ele disse assim, se você queria, por que você desse arma? Eu disse, eu queria me livrar da arma. Ele disse jocosamente, por que não trouxe, então, para nós? Por que não nos doou? Então, era uma, digamos assim, uma brincadeira de mau gosto, e eu disse, ele estava mais próximo de mim, por isso que eu... Bom, por conta disso, eu não fui indiciado nesse processo do PCdoB, e a partir daí, eles me consideraram assim, já numa outra categoria, e me tiraram daquelas celas que ficavam no piso térreo, que eram 3 ou 4 com grades, não me lembro bem, e me levaram para o andar de cima, onde as portas não eram de grades, as portas eram de madeiras. E as janelas eram janelas pequenas, nas quais havia grade, mas também uma persiana. Ao meu lado estava também um grupo de jovens, todas eram do sexo feminino, que eu não consegui identificar porque nunca as vi, mas trocava bilhetes com elas, inclusive livros, passávamos de uma janela para outra, porque isso era possível, e que podem ter também presenciado esse vamos dizer assim, assassinato. Bom, então eu estava nessa condição, era uma janela que dava, permitia uma visão quase que completa da área interna do boicote e com algum destaque para a quadra de basquete, futebol de salão, voleibol. Bem, eu percebi no dia anterior uma movimentação estranha. Provavelmente eles estariam preparando aquilo que chamavam campana, que era uma armadilha para pegar militantes. Havia um caminhão tipo baú, não um grande caminhão, um caminhão de porte médio, e eles estavam ensaiando uma forma de abruptamente as portas se abrirem. Porque normalmente o baú, as portas são abertas por fora. Eles estavam de algum auxílio de talvez algumas portas, ensaiando uma possibilidade de abertura rápida desse caminhão do baú. Eu suspeito que já estavam preparando alguma coisa e não acredito em modo nenhum que foi um encontro casual, que eles passaram pela rua e viram os três. Então, havia já uma preparação de véspera. E não sei se alguém viu esse caminhão baú, mas ele permitia ou desembarque rapidamente de pessoas, ou então que dentro do próprio caminhão alvejassem as pessoas que eram alvos deles. Bem, por volta, eu identifico como isso tendo ocorrido após o almoço, talvez 14 horas, 14h30,
eu percebo uma movimentação muito estranha. Eles entram, um cortejo de aproximadamente 3 carros, a maioria deles Fusca, entram buzinando, gritando e atirando para cima, comemorando. E logo depois entra um rapecão, que fica próximo ao portão. Eles tiram 2 pessoas que, a essa altura, pela forma como portavam, já estavam agonizantes, expõem os 2 na quadra de basquete e começam a chutar, a interrogar e até provavelmente querer dar choque, quer dizer, numa tentativa de gritavam, japonês, filho da puta, japonês, filho da puta, não sei se era, e o outro não falava o nome, eu não sei se não se referiam ao outro, mas nem como Francisco, nem como Arnaldo, a japonês certamente. E eu percebi que, além de um gesto, talvez, de vingança, de barbárie, entende? Havia também o interesse, não sei se viável ou não, de obter alguma informação deles, embora eles já estivessem, como eu me lembro, agonizantes. Eu me lembro de chegar a ter ouvido algum murmúrio assim, um gemido. Bom, logo depois, tudo silencia, os corpos são recolhidos e inseridos no rapecão, e sobre a tal foi a quantidade de sangue que esvaiu-se, que uma parte da quadra ficou com uma lâmina de sangue, uma lâmina. Depois que levaram, veio o faxineiro, que era o mesmo que fazia a limpeza nas outras partes do boicote, e levou algum tempo limpando com vários baldes d'água e rodo esse sangue. Bom, eu não falei isso para ninguém, não comentei, porque seria pôr minha vida em risco se fizesse. Guardei aquilo comigo, associei a o que a imprensa dizia que teria acontecido no dia 15 de março, não tive nenhuma dúvida. A dúvida que eu tenho é se o outro, já que um com certeza era o Francisco Seco, se o outro seria Arnaldo ou o Francisco Penteado. Isso não era possível. Eu ficava a uma distância entre 40 e 50 metros do local e não consegui nem ver detalhes em relação à pele, cor da pele, que permitisse a essa altura saber quem era o segundo. Mas um certamente era o Francisco Seco. Bom, e em 84, 85, quando eu cursava o doutorado na Unicamp, no lançamento do livro do Flávio Putz, eu conhecia a Suzana Lisboa e relatei a ela esse fato, dizendo que eu queria, de alguma maneira, que os parentes, os companheiros desses 3 soubessem que eu era testemunha. Logo depois, dei um depoimento de quase 9 horas para Jacob Orender, que estava escrevendo aquele livro, Combate nas Trevas. Eu sou citado como protagonista, também como testemunha, mas a ele eu não disse isso, até porque achava que em primeira mão quem deveria saber seria a família. E veio essa oportunidade, e esse depoimento que eu disponibilizei, um depoimento verbal. Posteriormente, ela me pediu algo mais formal, que eu fiz. Então, em essência, era isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção. Amilcar, só para precisar um pouco, até se for necessário, como isso ocorreu há 41 anos, eu queria te perguntar uma coisa, só para precisar um detalhe, não vai mudar em nada, mas é o seguinte: quando você saiu e foi para esse predinho e ficou nessa cela que era de porta de madeira, você olhou pela janela, pelo pátio, não foi? Então tem um detalhe que, se precisar, ainda hoje no intervalo da audiência a gente pode ir lá até o prédio do DOICOD, mas
é um detalhe que é importante. Quando você relatou, você falou que o sangue ficou sobre uma quadra. Lá não havia uma quadra, havia um pátio coberto de asfalto e tal. Você poderia... Porque, lógico que esse depoimento seu é importantíssimo e vai virar processo, né? Então, teria como você precisar, ou você prefere ir lá quando houver um intervalo conosco para rememorar o local? Bom, se era uma quadra... Fala no microfone. Se era uma quadra composta com todos os equipamentos, eu não sei, mas que eles jogavam futebol de salão lá, jogavam. Entende? Ou seja, praticavam esporte lá. E eles praticavam. Então era um pátio que permitia, então eu associo como quadra porque praticavam esporte. Tá bom. Bom, só para finalizar, eu fui levado uns 3 ou 4 dias depois, talvez no dia 17 ou 18 de março, para o DOPS. E alguns colegas, inclusive Armando Barros de Castro, que está aqui, levavam roupa, comida para mim, e fiquei mais cerca de 2 semanas lá. E ao sair, eu me lembro de um ritual estranho. Todos que iam se libertavam naquele dia ficavam em pé e o delegado Fleury se aproximava, olhava nos olhos assim, a uma distância de menos de um palmo. Ele se aproximava bem e dizia assim: diga seus nomes, seu nome verdadeiro e todos os nomes, os 4 nomes que você tem, seu filho da puta. E aí ia por um, até chegar ao último. Então tinha esse ritual de saída do DOPS, aí já do DOPS, na época. Tá bom. Só para... Melinha já tinha ido para o DOPS, né, Melinha? Porque no dia 15 eles morrem na Penha, Alexandre Vanucci é preso dia 16, morre dia 17, então foi toda essa sequência de quedas. Só um detalhe. Vai lá, meu pai, pode ficar à vontade, pode falar. Essa parte superior, que tinha acesso por uma escada, ela não era separada, não era um módulo separado do resto da construção. Eu estimo que estivesse no nível superior, mas ligado, digamos assim, arquitetonicamente, né, a outra parte onde eles procediam os interrogatórios e onde embaixo estavam os xadrez. Então, aí era bom, aí pode ter uma confusão, mas se você vai permanecer o dia de hoje em São Paulo, se houver uma oportunidade, a gente dá um pulo e acerta, tá? Essa descrição. Bom, agora o próximo são os peritos, né? Vamos lá. Doutor Marco Aurélio Guimarães e doutor Celso Menevê. Doutor Marco Aurélio com a palavra. Onde o senhor acha melhor? Pode ficar onde o senhor acha melhor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de poder estar presente aqui com vocês essa manhã. Mas antes que eu inicie a explicação resumida do trabalho que foi desenvolvido na exumação do Arnaldo Cardoso Rocha, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui pública, aproveitando a oportunidade, porque quando eu fui consultado sobre a possibilidade de fazer a exumação de Arnaldo Cardoso Rocha, eu também fui consultado sobre se haveria algum incômodo, desconforto da minha parte de que os trabalhos fossem acompanhados pela Yara Xavier Pereira. E
além de professor de medicina legal, eu também sou professor da área de bioética e reconhecidamente defendo o direito da autonomia do ser humano. E eu jamais poderia me opor a quem historicamente já tinha sido negado tanto o direito de acompanhar esses trabalhos, mesmo sabendo que isso pudesse ser extremamente doloroso para ela. Mas deixo aqui, nesse momento, meu respeito, minha admiração e minha reverência pela dedicação, por essa luta de ter suportado acompanhar todos esses trabalhos para Yara Xavier Pereira. Essa apresentação é um sumário bastante breve dos achados que aconteceram dos trabalhos da exumação do corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. Próximo, por favor. A exumação foi realizada no dia 12 de agosto de 2013 em Belo Horizonte e, como já foi mencionado, ocorreu um fato inusitado. Nós nos preparamos para realizar uma exumação, a informação que nós tínhamos de que se tratava de uma sepultura de cimento, mas enterrada, né, com uma caixa de cimento. Nós esperávamos que fosse uma exumação simples, com abertura de urna funerária e recuperação de ossos, mas não foi. O fato inusitado é que, devido ao traslado do corpo, respeitando a normatização sanitária, a urna em que se encontrava o corpo era uma urna metálica, ela tinha uma vedação de zinco, né? E a sepultura foi encontrada inundada. Havia pelo menos uma camada de cerca de 60, 70 centímetros de água que cobria totalmente a urna funerária, né? Com isso, ocorreu um fenômeno que na área médico-legal é relativamente raro, uma circunstância que tem uma peculiaridade muito grande, né, que ocorre uma preservação de tecidos nessa circunstância, desde que essa inundação tivesse ocorrido logo após o sepultamento. A água pode ser muito destrutiva se o tecido já estiver seco, mas se desde o início o corpo estiver em contato, pode ocorrer um fenômeno de preservação. E foi o que aconteceu. Na exumação, nós conseguimos recuperar um tecido dentro do crânio, uma massa de tecido que, posteriormente, em exames histopatológicos realizados no Centro de Medicina Legal de Ribeirão Preto, pelo patologista Dr. Sérgio Brito Garcia, se comprovou tratar de massa encefálica preservada. Então, mesmo após 40 anos de sepultamento, ainda foi possível identificar tecido cerebral junto do corpo, né? E, por essa mesma razão, o fenômeno do corpo estar em água, né, conservado durante 40 anos, foi possível verificar já em loco, na exumação, ao que a gente chamou de equimoses subperiostais, para que fique mais fácil da plateia entender, né? O osso é revestido por uma membrana muito fina que é chamada de periósteo. Equimose é um extravasamento de sangue por baixo desse periósteo. Ou seja, quando uma pessoa sofre um traumatismo que atinge a superfície do osso, pequenos vasos se rompem e esse sangue se extravasa entre essa membrana que reveste o osso e a superfície do osso, sem destacá-la. Mas isso promove uma mancha na superfície do osso que se torna bem visível. No caso específico do Arnaldo Cardoso Rocha, o fato do corpo estar em água durante 40 anos manteve até a coloração vermelho arroxeada do sangue extravasado. Bom, com tudo isso, o que eu quero dizer? É que esse fenômeno que aconteceu levou a um aumento sensível da confiabilidade de todos os resultados obtidos a partir daí com relação à análise antropológica forense. Porque se tratava de
uma ossada, né, com um estado de preservação muito claro e muito evidente. E no momento da exumação, como a remoção que a gente faz tem que ser muito gradual, né, como foi acompanhado pelos familiares, a Letícia também estava lá no dia, né, foi bastante trabalhoso, porque tivemos que aspirar a água para poder alcançar esses restos mortais. E na palpação do fundo da urna funerária, quando já não era mais nada visível, ainda conseguimos localizar projéteis de arma de fogo dentro da urna funerária. Próximo, por favor. Um toque. Esse era o aspecto já na abertura da sepultura. Se vocês repararem, é a área de uma sepultura. No fundo dá para ver a urna funerária coberta com água que ficou acumulado dentro dessa sepultura durante todos esses anos. Vocês podem ver que a tampa da urna funerária está um pouco deslocada, mas isso é um fenômeno natural que pode acontecer durante o processo de ficar muito tempo sepultado, mas ela não estava destacada da parte de baixo da urna funerária. Não foi uma violação, mas sim um processo natural de degradação da urna funerária. Próxima imagem. Na sequência, como que foi feito o processo de aspiração da água, nós tivemos que conseguir uma bomba de sucção, aspirar o lado de fora do compartimento. Na sequência, eu tive que adentrar a sepultura e retirar gradativamente, canequinha por canequinha, o conteúdo de água de dentro da urna funerária, para que não houvesse alteração dos restos mortais que ali se encontravam. Próxima imagem. Esses foram os restos de projéteis que foram recuperados de dentro da urna funerária. Isso tudo foi achado tateando o fundo da urna funerária, não se enxergava mais nada, né? Esse é o material que foi recuperado, que foi possível ser enviado para exame de balística. Próxima imagem, por favor. Aí já no nosso laboratório de antropologia forense, no Centro de Medicina Legal da USP de Ribeirão Preto, né? Vocês estão vendo uma visão superior do crânio, como pode ser visto, tem uma série de fraturas, mas o ponto crucial a se chamar a atenção nesse momento são esses orifícios que podem ser vistos na parte superior, que correspondem a orifícios de entrada de pelo menos 2 projéteis. Pelo menos. Pode haver mais de um terceiro nesse daí, já que um dos orifícios, o formato irregular dele, não nos permitia concluir o exame macroscópico sobre o número exato. Próximo item. Essa é uma visão perfil do crânio, em que se pode visualizar um orifício de saída, né, de um disparo que foi efetuado do outro lado do crânio. E na região frontal, aqui próxima à região do supercílio, um orifício em formato de, que a gente chama de buraco de fechadura, que indica provavelmente um disparo que pegou de raspão. Próximo. Um detalhe importantíssimo que também chamou a atenção com relação à primeira costela do lado direito, que fica situada aqui na região do ombro, mais aqui para frente, logo abaixo da clavícula, em que se constatou um orifício com característica de projétil de arma de fogo disparado de cima para baixo. Como vocês podem ver, essa costela ela fica nesta posição, então só é possível a ocorrência desse orifício com este formato se o tiro entrar na vertical. Próximo item. Para comprovar isso, uma característica bem peculiar, esse é o outro lado da mesma costela, mostrando que a parte de cima, esse orifício é mais estreito, a parte de baixo ele tem lascas que ampliam o seu tamanho, indicando a direção dessa trajetória, o sentido do trajeto do projétil. Próximo item. Isso é só um sumário dos diversos achados que foram encontrados. Mas aí a quinta costela do lado esquerdo, um
orifício também de entrada muito peculiar na região que fica de lateral para posterior do lado esquerdo, indicando que esse tiro não veio da frente do indivíduo, mas sim na diagonal por trás. Próximo. As escápulas que apresentavam orifícios, né, que no momento da análise macroscópica a gente não podia afirmar se eram orifícios de disparo ou não, mas essas, de qualquer forma, em não sendo originados por projéteis, poderiam ser originados por outros tipos de instrumentos perfurantes, por exemplo, né? Próximo item. E o fêmur esquerdo, com diversas fraturas que a gente chama de dissipação de alta energia, não chega a formar um contorno tão nítido de orifício como nos outros casos, mas ali onde vocês veem uma imagem laranja, aquilo é massa de plastilina para poder dar sustentação e manter todos os fragmentos agrupados para permitir essa visualização, que é extremamente sugestivo de também ser um local que tenha sido atingido por projétil. Próximo. Com relação aí à análise da tíbia esquerda, ou seja, é o osso aqui da canela do lado esquerdo, não sei se todos conseguem perceber uma mancha avermelhada aqui mais na parte superior do lado esquerdo, bem chamativa naquele 1/3 superior para o médio, que é a tal da equimose subperiostal que a gente designou. Isso é indicativo de trauma, tipo contusão nesta região. Isso é diferente do efeito causado por um projétil. Isso quer dizer que essa pessoa estava viva no momento em que recebeu um traumatismo muito intenso nesse local, a ponto de ter tido tempo de ocorrer um sangramento por baixo do periósteo que permitiu que essa marca se perpetuasse, preservada em água por 40 anos. Próximo. Com relação à pelve do lado esquerdo, aqui no quadril, uma marca também de um orifício de entrada ali próximo daquela ponta mais aguda que vocês podem visualizar, e isso fica por trás, indicando que a entrada também ocorreu pelas costas. Próximo item. E outros ossos do lado esquerdo do corpo que correspondem a húmero, é este osso do braço, rádio, que corresponde ao do polegar, e a una do lado esquerdo, que corresponde ao osso que vem para o dedo mínimo, e que, se vocês notarem, nessa extremidade mais para cá, existe um contorno em semicírculo que indica nitidamente a passagem de um projétil de arma de fogo. Todas essas fraturas são por dissipação de alta energia. Como elas não formaram um contorno nítido de um orifício, a gente não pode macroscopicamente, só no olho, afirmar categoricamente um projétil. Mas as características das lesões são bastante sugestivas, o que nos indicou a recomendação de que se fossem feitos exames complementares para verificar com clareza a origem dos pontos dessas fraturas. E, ao final, essa imagem já foi cedida pelos peritos que nos sucederam no exame antropológico forense, o Dr. Celso Nenevê, que vai poder explicar mais adiante, mas cada ponto vermelho marcado nesse esqueleto representativo correspondem a lesões encontradas no corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. O que mais chama a atenção nesse caso é o padrão simétrico das lesões. Se vocês repararem, para cada lesão do lado direito há um correspondente do lado esquerdo, o que praticamente inviabiliza a possibilidade de que essas lesões tenham acontecido numa situação de confronto ou de disputa. A vítima precisaria estar, no mínimo, contida para que esse padrão de lesões pudesse ser executado.
mas ainda se soma o fato dos diversos, apesar de só ter sido mostrado agora só um dos ossos com aquela marca, diversos ossos do corpo tinham marcas das equimoses subperiostais, indicando que antes de morrer foi submetido a uma série de traumatismos antes de ser levado os disparos de arma de fogo. Curiosamente, pelo menos 3 dos disparos vêm de um sentido que é inviável também, ao nosso ver, que tenha ocorrido numa situação de conflito, como vocês puderam ver. Pelo menos 2 disparos na vertical, no topo do crânio, e pelo menos, por cima da primeira costela do lado direito, sendo que esse projeto, depois vai ser explicado, provavelmente cruzou o tórax, se alojou na coluna, nas vértebras torácicas. Próximo. Bom, com relação à análise antropológica forense, foi possível traçar um perfil bioantropológico de que aquela ossada pertencia a um indivíduo do sexo masculino, caucasiano, branco, com idade estimada entre 20 e 26 anos na data do óbito, que dá uma média de 23 anos, estatura entre 1,69 e 1,78 e destro, que são as características bioantropológicas que podem ser obtidas com uma ossada bem preservada, como nesse caso. Tá? Bom, com relação às conclusões, causa primária da morte, nós colocamos no nosso laudo